Hoje o tema que nos convidaram para expor, um tema para mim muito especial, particularmente, pelo trabalho que nós realizamos em Jacupiranga, pelo trabalho que esta casa realiza na sua obra de benemerência social, lá no bairro do Rocio, todo sábado. É um tema que nos chama para reflexões profundas. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É um tema de múltiplas faces para ser analisado. E que nós começaremos com uma passagem que ela está em São Mateus, no capítulo 6. É uma passagem do Sermão da Montanha. Nosso mestre disse assim: tende cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens. Nosso Senhor, ele já fez uma ressalva. Boas obras. Porque as más, todo mundo se encarrega de contar. As boas, a imprensa, ela não enxerga. E as boas, muitas vezes, quem as faz tem uma leve tentação, já que ninguém viu e ninguém contou, de nós contarmos. Nós nos privilegiarmos de que o mundo saiba o quão somos bons. E é para isso, para este sentimento, que Jesus está fazendo essa ressalva, esta advertência nessa mensagem. Tende cuidado para não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Nosso mestre, ele já disse, tem recompensa de quem faz boas obras. Agora, as recompensas de Deus, quais são? Deus é um Pai infinitamente bom, justo, sábio, misericordioso, amoroso. Deus é um Pai caprichoso, caprichosamente bom. Porque Ele sabe o bem que nós necessitamos. Muito mais do que nós imaginamos saber. Ou pensemos que devemos ter. O bem que Deus nos faz pode varrer pelo menos umas 10 reencarnações futuras. E é um bem precioso, só que pode ser que não o sintamos nesta encarnação, especificamente. Mas não é um bem longo, duradouro e abençoado? Eu lembro da passagem que está no livro Luz no Mundo, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco. A cura real da jovem que estava paralítica, foi acometida de uma paralisia, e seus familiares, sabendo das bênçãos que Jesus espalhava, levou-a à presença de Jesus. E Jesus fez a célebre pergunta, que nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, né? Que queres que eu faça? E ela disse: Senhor, que eu ande. Era jovem, ansiava pelo matrimônio, pela vida familiar, como toda jovem. Tinha um noivo que ela ansiava andar para caminhar com ele por Cafarnaum. E Jesus disse para ela: minha irmã, eu vou te dar mais do que isso. Vou te dar um bem maior. Ela pensou: o que
Meu Deus, pode ser maior que andar. É andar e me casar. Ou andar e ganhar outros bens. Meu Deus, Ele vai me dar mais do que isso. Jesus se despediu. Passados dias, ela não voltou a andar. Uma pequena revolta nasceu nela. Como que Ele prometeu mais e não deu nada? Mas o tempo passou. Jesus foi crucificado. E ela começou a sentir uma felicidade interior, uma alegria de viver intraduzível. Um estado de graça permanente, indestrutível, inabalável. O céu fechava e ela imaginava, o sol que vai vir depois é maravilhoso. Nada alterava o seu equilíbrio e a sua paz. Ela começou a perceber as pessoas que Jesus devolveu a saúde física, paralíticos, cegos, muitos rancenianos, todos mergulharam, muitos voltaram a uma vida reprovável. Não aproveitaram a bênção da cura que obtiveram. E ela pensou, acho que seria melhor que eu não tivesse andado mesmo. Sabe lá o que eu teria feito, como eles fizeram. Então ela observou que Jesus lhe deu um presente maior que andar. A alegria de viver. A alegria, a felicidade, a fé inabalável. O presente de Deus para nós é muitas vezes imperceptível por nós. E nós esquecemos de agradecer a Deus. Por isso Jesus nos disse, em tudo dai graças. Porque nossa vida, Deus que é um pai, e aliás, nosso mestre nos ensinou, qual é o pai que vendo um filho pedir pão, lhe dá pedra? Ou qual é o pai que vendo um filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais bem vos dará vosso Pai, que está nos céus, que é todo amor e bondade. Se nós estamos pedindo para Deus, é inadmissível que Ele não nos ouça. E tudo que pedirdes, crede, disse Jesus, está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, o nome do capítulo. E tudo que pedirdes, creia que vós obtereis. Mas neste capítulo há uma lição para nós sobre a prece, a qualidade da prece, o que eleva o pensamento até Deus. A prece sentida. Não é a prece simplesmente falada, lida. Aquela prece que não é impulsionada pelo coração, pelo merecimento. Quando se tem crédito com Deus, não precisa nem pedir, porque Ele sabe das nossas necessidades, antes mesmo de nós pedirmos. Você olha assim, Senhor, está tudo dito, tudo falado, tudo pedido, e creiam, tudo resolvido, quando se está de bem com Deus. Ué, o que é estar de bem com Deus? É estar em pleno acordo com as suas leis. A lei do amor, a lei da caridade, as leis que regem o nosso universo. Estar de bem com Deus é estar cumprindo as suas leis. Continuando aqui a nossa leitura. Assim, quando derdes uma esmola, não façais soar a trombeta como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas,
para serem louvados pelos homens. Digo-vos que eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa? A de serem reconhecidos pelos homens, mas vai ficar só nisso. Não era isso que eles queriam? Então tá tudo bem. E aquela paz? E aquela felicidade inabalável? Aquela paz intocável que a pessoa que está de bem com Deus sente? Bem, essa recompensa não é possível mais obter. Porque ela não buscou o reino dos céus. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão proporcionadas. Foi uma promessa de Jesus. Quando nós buscamos as coisas da terra, na terra nós ficamos. Com a terra nós nos acumpliciamos. Ele não disse para nós? Jesus não nos ensinou? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado? Vocês devem estar, muitas vezes, se perguntando, como isso pode ser? Uma vez, vou contar um caso rapidinho aqui do Chico. O Chico, ele ia lá na ponte, numa pontezinha em Pedro Leopoldo. Ele atendia uma grande quantidade de pessoas, distribuía muitos bens, ele ia semanalmente lá, distribuía recursos para uma comunidade muito necessitada. Mas um dia faltou recursos. Ele não tinha nada para dar. Não ganhou nada, não iria dar nada, porque ele dava tudo que ele tinha. Mas ele foi. Ele foi. Chegou lá na ponte, a multidão estava lá, naquele lugar. Ele falou, olha gente, eu não consegui nada. Mas nós vamos fazer uma prece, pedir para Deus bênçãos. Ele já estaria muito bem alimentado com uma prece. Mas um pequeno murmurinho começou, para não dizer uma pequena revolta, das pessoas que não iriam receber nada. Ele começou a orar. Ele achou que ia dar ruim, na linguagem dos jovens ali. Mas ele se manteve firme. De repente, um caminhão aparece lá, buzinando. Chico falou, o que foi, meu irmão? É aqui que está Francisco Cândido Xavier. Ele falou, é aqui, sou eu. Ele falou, eu vim deixar essa encomenda para você. Era um caminhão de mantimentos. Esse caminhoneiro tinha se perdido na entrada da cidade e um senhor chegou e falou para ele, meu irmão, é o seguinte, você vai correndo por aqui, por ali, explicou, dobra aqui e diga para ele que fui eu que te ensinei o caminho. Qual é o seu nome? Adolfo Bezerra de Menezes. Estar de bem com Deus é ser amparado por Ele. Nosso irmão Langeton, não vamos muito longe. Ele ficou 1 ano sem receber o salário do governo, que ele era um funcionário do governo. A família, numa condição já de dificuldades, porém, ele plantava, ele colhia da sua roça. Mas a condição era difícil, porque tinha o atendimento, tinha que prover as necessidades, como ele sempre fez, distribuía tudo que tinha, aquele amor, aquela caridade. E o centro espírita, Eurípides Barçanufo, em Peirópolis, ele estava muito velho. E toda a parte do forro, ele só olhava para cima assim e não via mais as madeiras. É contigo, Senhor. Continuava ali, não tinha recurso, ele olhava para as madeiras, Senhor, é contigo. Não dá para me mexer nisso aqui. Passava mês entre mês, enfim. Passou um bom tempo, muito tempo, anos, até que ele conseguiu um recurso para mexer. E o carpinteiro que foi ajudar ele falou assim, o seu Langeton, vem aqui, eu quero conversar com o senhor. Não tem madeira!
As telhas estavam se segurando uma nas outras. O cupim já tinha consumido tudo. E o seu mentor espiritual falou, enquanto você dizia, Senhor era contigo, essas telhas eram conosco. Nós vamos duvidar do seu infinito amor? Mas é para quem merece. Nós temos que estar em dia com Deus. E Ele há de nos abençoar até no que nós esquecemos de pedir para Ele. Eu não lembrei, Ele vai lembrar por nós. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vem em segredo vos compensará. E tem uma passagem aqui que eu particularmente gosto muito. Eu gosto quando Jesus, ele abre um pouco a cortina para nós vermos a autoridade que ele tem. Que ele tinha e que ele tem. Porque ele continua o nosso governador espiritual. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão seguiu, ao mesmo tempo um leproso veio ao seu encontro dizendo, não era alguém com resfriado, que é fácil, entre aspas, né, de curar. Tem resfriado que dura até séculos, né? Mas era uma pessoa com uma doença que era da mais calamitosa naquela época, a hanseníase. Dizendo, Senhor, se quiseres, podes me curar. Não pedia nada, né? O que Jesus disse? Quero. Eu quero. E só Ele, o único que colocou os pés neste planeta, tem esta autoridade de dizer, eu quero. Eu quero, disse Jesus. Fica curado. E naquele mesmo instante, para vermos o grau de superioridade de Jesus, uma coisa assim, não, eu quero, e depois de um tratamento médico de 6 anos, a pessoa fica bem. Aí tudo bem, né? Eu quero com toda a ciência do planeta. Mas eu quero, e a pessoa fica curada na hora, só Jesus. Só Jesus. Mas ele deu uma recomendação. Abstente de falar disso a quem quer que seja. Muitos não resistiram à tentação de sair gritando pelas ruas. Ele me curou! Vejam como eu estou! Não. É para ficar quietinho. Só agradecendo a Deus. Também no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues conta da cura do paralítico de Cafarnaum. Que ele ficou curado. Não vou alongar nesse caso, que é maravilhoso a história. Mas quando Jesus ergueu aquele paralítico, Jesus estendeu a mão, o homem segurou. Eu imagino, Amélia Rodrigues conta como foi. É o presente da doutrina espírita. É a forma com que os espíritos nos proporcionam conhecer os detalhes da vida de Jesus. Ele sentiu um choque percorrer o corpo dele, ele se estremeceu, quando viu ele estava em pé. Foi uma ordem irrecusável que ele teve de Jesus para se erguer. Ele se ergueu. No final do dia, Jesus estava um pouco triste, olhando para o lago de Genezaré, e Simão Pedro falou, Senhor, estás triste? Quantas curas! Nós obtivemos hoje uma vitória, uma alegria, e Pedro estava naquela felicidade como uma criança. Jesus disse, Simão, sim, nós podemos ficar alegres, mas eu estou triste pelas pessoas que não entenderam a bênção da cura. Por exemplo, neste momento, nosso irmão beneficiado da cura daquela paralisia está numa casa de festas, bebendo
e comemorando com os outros. Jesus estava vendo ele com a sua vidência. Rindo, olha como estou, e pulava, e bebendo. É assim que se agradece a Deus? Não entendeu. Por isso ele dizia muitas vezes, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Porque ele sabia a razão pela qual nós adoecemos. Do que nós precisamos. O que é também para nós a cura real. Se é o bem físico ou o bem espiritual. Mas Deus é misericórdia. Ele é, Jesus, amor. Sempre vai dar uma oportunidade para todos nós. Que devemos aproveitar. Mas nós temos que ter crédito com Deus. Como ter crédito com Deus? Quando fizerdes isso, o bem, a um destes mais pequenos, é a mim mesmo que vós fazeis. Ele disse: Senhor, quando vos vimos doente, na prisão, nu, com sede, com fome, e vos assistimos. Naquele dia, e Jesus vai dizer, quando fizestes a um destes mais pequenos, é a mim mesmo que vós fizestes. Mas nós, muitas vezes nós queremos argumentar, eu não tenho para mim mesmo, como que eu vou dar para alguém? Todos nós podemos dar de nós algo em especial. Vocês lembram do Dr. Bezerra de Menezes? Uma vez o senhor foi pedir para ele um emprego, que ele estava com muita necessidade, a família doente. Ele falou, olha meu irmão, eu não tenho nada para te dar hoje. Ele já tinha dado tudo. O homem estava desempregado, família passando fome, filho doente em casa. Ele estava encarnado na época, era médico, estava na Federação Espírita Brasileira. E ele falou, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu posso te dar, eu vou te dar. Um abraço em nome da nossa Mãe Santíssima. E deu um abraço naquele homem. Quando esse homem chegou em casa, na porta de casa tinha uma pessoa perguntando, o que você está fazendo? Não, estou aqui, você não quer me ajudar? Eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo. E ele falou, nossa. Não, o abraço que atrai o bem. Ele não tinha nada para dar, mas deu um abraço. E o Chico, que também muito tempo ele psicografava, receitava, ele era também, fazia às vezes de médium receitista, a senhora foi falar, o Chico, essa receita que o Dr. Bezerra de Menezes me deu para o meu filho, que está muito doente, eu não tenho dinheiro para comprar. Ele falou, olha, minha irmã, em nome da nossa Mãe Santíssima, você pega, picou em vários pedacinhos, com um copo d'água, aos pouquinhos que vai estar tudo bem. Ficou tudo bem. Não tem problema. O pouco com Deus é muito. E Ele, para não nos deixar órfãos de motivos, para nós que muitas vezes não temos o que dar. Motivos múltiplos, motivos mil para fazermos o bem, Ele reservou a passagem da viúva. O óbolo da viúva. Que eu vou ler para vocês. Especialmente está no capítulo 12 de Marcos, no versículo 41 a 44. Estando Jesus defronte do gasofilácio, que era um tanque, onde as pessoas ficavam fazendo doações. Todas as pessoas que iam ao templo de Jerusalém se defrontavam com aquele tanque. Aí chegava lá, vou fazer uma doação aqui para me redimir disso, daquilo. Fazia muitos pedidos e comprava perdão de Deus. Com isso. Olha, vamos e venhamos fazendo um parêntese aqui. Quantas instituições, e vamos falar das espíritas, misturam um pouco isso.
Eu estou falando lá de Jerusalém na época de Jesus, mas muitas vezes nós chegamos numa instituição espírita e de cara já tem uma pessoa na frente falando, olha, nós precisamos de doações. Essa casa tem despesa. Mas a pessoa está indo lá pedir ajuda, já está recebendo um balde de água fria. Não sabe nem para começar. Daqui a pouco, nessa instituição, só está faltando a maquininha do cartão de crédito. Para facilitar o troco. Porque é fácil eu falar das pessoas que botavam o dinheiro no gasofilácio. Mas não fazer essa reflexão. Ora, porque nós temos despesa na nossa casa. E põe isso nas costas das pessoas que frequentam, que estão buscando ajuda, e elas já estão vendo as mancheias pelas ruas. Nós temos que dar o exemplo. Eu ergui uma casa, eu sou responsável pela sustentação dela. Em primeiro lugar, ninguém tem obrigação, ninguém mais do que eu. Então por que eu resolvi ampliá-la? Por que eu resolvi embelezá-la, se eu não consigo sustentar isso? O dia, por exemplo, né, Ione, vocês aqui com esse ventilador. Tá ótimo, tá quentinho, tá ótimo. Mas se botar um ar-condicionado, já sabe que a conta de luz vai ser maior. Mas tem que haver, e não é ruim ter o ar-condicionado, só não é ruim ter dinheiro. Não ter dinheiro para pagar o ar-condicionado. Para nós aqui está tudo bem. Está eticamente bem. Porque senão nós vamos fazer igual. Nós estamos dando com a mão direita, mas pedindo com a mão esquerda. E não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Estando Jesus sentado frente do gasofilácio, começou a observar de que modo as pessoas lançavam ali dinheiro. E viu muitas pessoas ricas deitando em abundância. Dai de graça o que de graça recebestes. Não é uma recomendação de Jesus? Cuidado, né? Essa ética, o plano espiritual, só ampara, está no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afastam, os bons espíritos se afastam de todos aqueles que veem na senda do céu um degrau para as coisas da terra. É assinado por São Francisco, Espírito da Verdade, por Sócrates, Platão, por várias entidades superiores. Cuidado, vamos refletir. Nisso veio também uma pobre viúva. Todos nós aqui. Essa pobre viúva representa todos nós. E deitou apenas 2 moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Na nossa moeda hoje, 20 centavos, vai. Botou ali. Chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu muito mais do que todos aqueles que puseram suas dádivas no gasofilácio hoje. Ela deu muito mais do que todos. Por quê? Por isso que todos os outros deram da sua abundância, ao passo que ela deu do que lhe falta. Porque aqueles 20 centavos iam fazer falta para ela. Era tudo que ela tinha. Deu mesmo, disse Jesus, tudo que tinha para o seu sustento. Nós podemos dar o nosso maior tesouro. Qual é o nosso tesouro? Aquele que é impagável. Porque a fila da reencarnação no plano espiritual está grande. A Terra está se transformando num mundo de regeneração. O time, vou falar até em inglês aqui, o tempo está soando seus últimos segundos para nós aproveitarmos a chance de estarmos aqui na expiação e na provas, indo para o mundo de regeneração, porque lembrem, no mundo de regeneração só fica quem tem propensão à prática do bem. Não é que só fica quem é bom. Tem que ter propensão à prática do bem. Quem tem propensão só à prática do mal, não está convidado para ficar aqui.
Então, qual é o maior tesouro para nós que estamos aqui na terra? Não desperdiçar nenhum segundo, é o nosso tempo. Esse é o nosso tesouro. Qualquer um de nós que dedicar 1 minuto à obra de Deus, tempo, está dando os seus 20 centavos no gasofilácio que a viúva deu. O seu maior tesouro. É impagável o nosso tempo. Será verdade? Vamos lembrar do momento da cruz? Nós estávamos com 2 criminosos ao lado de Jesus. Jesus no meio e em cada lado dele um criminoso. Entre eles, um que era realmente um criminoso. Tinha uma vida de latrocínio e tudo mais. Realmente, não que merecia ser crucificado com a pena de morte, que ninguém merece. Mas diríamos que ele realmente tinha cometido crime diferente de Jesus. Ele, em 1 segundo de arrependimento, ali, 1 segundo, ele lembrou, Senhor, ele viu. Ele e aquele homem justo. E disse, não, realmente, esse homem é um justo. Senhor, difícil, hein? O que ele fez naquele minuto superior. Lembra-te de mim quando chegardes no paraíso. Ele não pediu para Jesus, me dê o paraíso, me dê felicidade, perdoe tudo que eu fiz. Não! Ele fez o pedido certo. Lembra de mim, só isso. Jesus reconheceu a autenticidade do pedido dele. Em 1 segundo, Jesus devassou 1000 anos para frente, 100.000 anos para trás daquele homem. E disse, em verdade eu vos digo, hoje mesmo tu has de me encontrar lá. Deu-lhe um presente. Não que com isso Jesus o eximiu do patrocínio que ele com certeza fez das reencarnações onde ele recuperaria para ele mesmo o seu respeito pessoal a si mesmo. Porque com Jesus não há privilégios, existe merecimento. Então o nosso tesouro aqui na terra é o nosso tempo. Vamos dá-lo. Ofertar o nosso tempo a Deus. Se não temos nada para dar, um abraço como o Dr. Bezerra de Menezes deu. Um sorriso. Uma mão estendida. Isso é o suficiente. Jesus, quando esteve conosco, ele era apertado pela multidão. Ele estava andando pela rua e uma mulher tocou na fímbria do seu vestido, na orla do seu vestido, da sua túnica. Ele parou e disse, quem tocou em mim? Simão Pedro até ficou assim impressionado. Ô Senhor, a multidão está te apertando e tu perguntou, quem tocou em mim? Porque disse que ele sentiu sair dele uma virtude. Porque tinha uma mulher hemorroíça, que tinha um fluxo de sangue, que padecia há 12 anos desse fluxo de sangue. E ela pensou, eu não vou poder falar com Jesus, eu só vou tocar nele e está tudo bem. Tocou nele e ficou tudo bem. Ela curou na hora. E Jesus percebeu. Então, quando nós estamos com Deus, nós saímos a distribuir felicidade, confiança, fé, amor. E isso basta para evitar muitos suicídios. Por exemplo, nós vemos a preocupação com um país de primeiro mundo, que é o Japão. Estão preocupados que teve 30.000 suicídios. Será que não faltou uma mão amiga? Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para assegurar uma posição no mundo espiritual, estar de bem com Deus, bastará o homem não fazer o mal? Não. Não basta não fazer o mal, disse o Espírito da Verdade.
Tem que fazer o bem no limite das tuas forças, porque serás responsável por todo o mal que advier do bem que tu deixou de fazer. Se você virar as costas para alguém e ela morrer de fome, você está com um pezinho já preso ali. Temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Dar com amor e praticar o bem com Deus, Jesus já nos ensinou. Deixa que Deus cuida do resto. Ele cuida do forro, como foi o caso do Langeton. Ele manda mantimentos. Eu tenho certeza, Ione, que vocês aqui têm 1 milhão de histórias para contar. Do mantimento que chegou na hora certa para dar para aquela família, do recurso, da sopa que não ia ser feita e foi, da roupa que tinha que ser doada e não tinha, e acabou chegando para esta ou para aquela família. Não vamos esperar enchente para fazer o bem, não, porque está cheio de repórteres para filmar as pessoas que são caridosas, entre aspas, que só aparecem nas grandes calamidades. Não. E as calamidades ocultas, dentro das casas, como Allan Kardec narrou nos Infortúnios Ocultos, que só o amor verdadeiro sabe descobrir. Ninguém viu, ninguém anotou, mas Deus tem teu nome escrito no livro dos céus. Uma vez, para concluir, Ione está lá no fundo me olhando, eu olhando para ela aqui com vontade de continuar a palestra até às 11, mas eu vou encerrar agora aqui. O Divaldo, na Mansão do Caminho, que vocês conhecem a obra do Divaldo Franco, ele tem um sistema de família, que recebem as crianças abandonadas, e ele as educa, ele ensina uma profissão, é um trabalho social respeitável. Mas, na época, ele já estava com o seu estabelecimento de amparo lotado para 120, 130 crianças, né? E chegou uma criança na frente, que colocaram, ainda naquela época, se colocava crianças em cesta, né? Mas vamos lá, o Divaldo viu aquela criança abandonada, olhou, disse, meu Deus, eu não tenho mais, a casa está lotada, eu não tenho mais como colocar a criança aqui, o que eu faço? Meu Deus, e a Joana de Anjos desapareceu para ele. Você está preocupado? Com o quê? Por que você está ficando assim, preocupado? Não, é que nós não temos mais lugar aqui, eu não sei o que eu faço. Ele falou, você está preocupado porque tens o teu nome escrito no livro dos céus? Porque essa jovem, a mãe dessa criança, estava orando e pedindo a Deus que indicasse para ela um lugar onde ela colocasse essa criança e que pudesse essa pessoa dar a felicidade para ela. E um anjo foi consultar um livro lá no céu que diz assim, são as pessoas caridosas que tem lá em Salvador. E o teu nome despontou ali no livro dos céus. E o anjo foi e disse, olha, vai lá, no lugar tal, no número tal. A pessoa se sentiu inspirada e veio aqui. Então você está triste porque o teu nome está escrito no livro dos céus? Vamos escrever o nosso nome no livro dos céus? Deus pode, e os nossos benfeitores, muitas vezes nos encaminhar alguém para que a gente dê apenas um sorriso que nós podemos dar. Isso nós não precisamos gastar recursos materiais. Então, dedicados irmãos, que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos ampare, na sua infinita graça e misericórdia.